A queda do avião no norte do estado. Corpo de empresário morto em acidente aéreo entre Garuva e Itapoá é enterrado no interior de Minas Gerais. GAECO em ação. Operação investiga fraudes em licitações no oeste catarinense. O furto de energia elétrica. Companhia realiza mais de 100 mil inspeções de combate a ligações clandestinas por ano. Série especial no Band Cidade. Confira a primeira reportagem sobre os riscos e os desafios relacionados com a obesidade infantil. Junho, mês dos namorados. Lojistas se preparam para a data e prevêem um movimento financeiro de mais de 23 bilhões de reais em todo o país. Olá, uma boa noite para você. A gente começa a edição de hoje com novas informações sobre a queda do avião entre Garuva e Itapoá, no norte do estado. O corpo do empresário morto no acidente foi sepultado hoje. As investigações para apurar o que ocorreu prosseguem. William Tenório. Os corpos do empresário do ramo imobiliário Antônio Augusto de Castro Santos e do piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima foram liberados ainda na noite desta terça-feira, após conclusão dos trabalhos de identificação realizados pelo Instituto Geral de Perícias de Joinville. O corpo de Guto, como era conhecido o empresário, foi sepultado na tarde desta quarta-feira em Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Já o enterro do corpo do piloto será realizado nesta quinta-feira em um cemitério na capital mineira, Belo Horizonte. A Polícia Científica de Santa Catarina atua nas investigações do acidente com a aeronave que caiu em mata fechada entre Garuva e Itapoá no fim da tarde de terça-feira. Uma equipe com 5 policiais científicos especialistas está no local da queda juntamente com profissionais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e também da Força Aérea Brasileira. O avião que caiu no norte catarinense é um bimotor fabricado pela Beech Aircraft em 1982. No sistema da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave conta com situação regular. As equipes de investigação buscam vestígios que possam determinar as causas do acidente. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. Bom, ontem nós mostramos aqui os prejuízos provocados pelo furto de energia elétrica no Brasil em 2023. Mais de 40 milhões de megawatts-hora foram furtados no ano que passou em todo o país. Hoje a gente mostra o que a Celesc tem feito para minimizar esse problema aqui em Santa Catarina. Do alto do poste, um emaranhado de fios denuncia. Algo pode estar errado. São as famosas ligações clandestinas de energia, também conhecidas como gatos. Uma prática criminosa e que gera prejuízos. Uma parcela desse furto de energia elétrica, ele vai para como energia não consumida e, portanto, ela termina sendo paga pelos demais consumidores. Então, aquele consumidor que paga a sua conta regularmente termina tendo um aumento da sua conta em função de que alguém está roubando energia elétrica. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica apontou que o volume de energia furtada em 2023 foi de 40 milhões de megawatts-hora, o maior dos últimos 16 anos, suficiente para abastecer 3 estados e o Distrito Federal. De acordo com o levantamento da associação, só em 2022, os furtos de energia elétrica geraram um prejuízo de 7 bilhões e 700 milhões de reais em todo o país. Além disso, 10% das perdas provocadas pelas ligações clandestinas são repassadas para os demais consumidores. Em Santa Catarina, a Celesc tem trabalhado para combater o furto de energia elétrica. Temos cerca de 50 equipes vigilantes dedicadas exclusivamente a esse trabalho, né? Elas só fazem as fiscalizações de irregularidades e ligações clandestinas na rede de distribuição, né? A gente realiza em torno de 100 mil inspeções por ano, né? Essas inspeções elas são baseadas em indícios que os nossos sistemas geram através dos nossos faturamentos e denúncia, né? A denúncia, a gente acolhe todas as denúncias, né? O nosso site, celesc.com.br, está lá disponível um canal de denúncias, também tem a nossa ouvidoria e as lojas de atendimento. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a Operação Teto de Vidro. A ação apura fraudes em licitações na compra de vidros temperados no oeste do estado.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Itapiranga nas cidades de Tunápolis, Mondaí e São Miguel do Oeste. De acordo com as investigações, a prefeitura de um município integrante da comarca de Itapiranga cometeu fraudes em uma licitação para a instalação de vidros temperados. As espessuras dos vidros colocados pelas empresas vencedoras eram menores do que as contratadas pela prefeitura. A investigação tramita em segredo de justiça com o apoio da Polícia Científica e revelou um conjunto de fraudes decorrentes de contratações realizadas pela administração pública municipal. No norte da ilha, aqui na capital, a Polícia Civil encontrou nesta quarta-feira o corpo de uma mulher assassinada no dia 18 de abril por uma facção criminosa. O corpo foi localizado numa área de mata, em Ingleses. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada devido a dívidas com traficantes. O corpo, encontrado com marcas de tiro e com as mãos amarradas, foi encaminhado ao IML. Durante a ação, os agentes da Delegacia de Homicídios cumpriram 4 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão temporária. As ordens foram cumpridas em uma investigação sobre homicídio e tentativa de homicídio. E policiais militares catarinenses apreenderam meia tonelada de maconha em Mangueirinha, cidade do Paraná. A droga foi localizada após informações repassadas pela Receita Federal de Joinville. Policiais da 12ª Companhia Independente da PM catarinense identificaram 3 carros que transportariam entorpecentes. Um deles foi localizado com 500 quilos de maconha. O motorista de 27 anos de idade voltava de Clevelândia, também no Paraná, e foi preso. O motorista do segundo carro foi preso em Abelar do Luxo, Santa Catarina. O do terceiro veículo, de 27 anos de idade, também foi preso. Todos foram levados para a delegacia. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso no Band Cidade. E veja também a estreia de uma série especial sobre os riscos e os desafios da obesidade infantil. Você não pode perder. A gente já volta. Band Cidade. Oferecimento. Estamos de volta. O Band Cidade começa hoje uma série especial de 3 reportagens alusivas ao Dia da Conscientização sobre a Obesidade Infantil, que é lembrado nessa semana. É a série Infância na Balança. Nossos repórteres conversaram com especialistas, ouviram pais e mostram que o cenário é preocupante, mas que atitudes simples podem mudar essa realidade e proporcionar aos pequenos uma infância mais saudável. Acompanhe agora a primeira reportagem. É um problema do mundo moderno e cada vez mais tecnológico. As mudanças de hábito na sociedade têm trazido consequências severas na saúde das pessoas. E a obesidade infantil é um destes problemas. Dados do Sistema da Vigilância Alimentar e Nutricional apontam que em Santa Catarina, cerca de 18% das crianças entre 5 e 10 anos estavam acima do peso e 16,8% eram consideradas obesas no período entre 2019 e 2022. Os números do estado estão acima da média nacional. A questão da obesidade infantil é um desafio até mesmo para especialistas. As projeções ao longo dos próximos anos é que isso venha a aumentar. Algumas falam de 40%, outras até de 50% ao longo dos próximos 20, 30 anos. É extremamente preocupante, porque a gente sabe que a obesidade, o sobrepeso, ainda mais em uma idade tão precoce, ele está associado ao surgimento de várias outras comorbidades, não só na infância, mas especialmente na vida adulta. É bem verdade que a sociedade passou por inúmeras transformações nos últimos anos. Muitas famílias trocaram as refeições caseiras pela praticidade do fast food. Nós estamos vivendo num mundo muito imediatista, né, onde nós precisamos de tudo rápido. Então elas querem comidas rápidas, elas não querem mais esperar, não querem mais preparar, não querem mais comprar. Então tudo que é mais rápido, tudo que é mais fácil é melhor, né, na praticidade do dia a dia. Mas essa facilidade, essa praticidade, esse industrializado, ele vem carregado
de produtos gordurosos, de produtos açucarados. Quem enfrenta problemas com a balança normalmente também sofre com bullying, principalmente no ambiente escolar, o que torna a luta pela perda de peso um desafio ainda maior. Existem fatores emocionais por trás disso também, que precisam ser analisados com muito cuidado. Ansiedade, estresse, questões familiares, muitas vezes questões da escola. Então, depressão, todos esses fatores podem contribuir para esse aumento de peso. Mas quem resiste a doces, massas, chocolates e outras guloseimas? As crianças adoram, mas é importante os pais se conscientizarem de que os filhos aprendem pelo hábito. E propor uma mudança pode ser positiva para toda a família. A gente vê muito que a criança acaba sendo reflexo do hábito da família. Então, se os pais não têm o hábito de praticar atividade física, vai ser muito difícil que eles mesmos tenham esse estímulo, esse incentivo deles estimularem aquilo para a criança. Então é importante que eles demonstrem também, desde cedo para o filho, como é importante e introduzir isso na rotina da família como um todo. Então, o pai praticar um esporte, a mãe praticar um esporte, e isso aí é o que a pessoa gostar. Isso a gente sempre fala, né? Qual é a melhor atividade física? A que a pessoa mais gosta. Amanhã você confere a segunda reportagem da série especial A Infância na Balança sobre a obesidade infantil aqui no Band Cidade. Não perca. Hora de análise e opinião aqui no jornal com o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem, Prisco. Jorginho Melo, governador, continua articulando forte as indicações políticas, enfim. Exatamente. Ele é especialista na articulação política. Já o era quando deputado estadual, 3 vezes, foi presidente da Assembleia, depois 2 vezes federal, senador e governador. Ele é muito astuto e procura ampliar a sua base de sustentação partidária. Vejam aqui a foto. Topázio Silveira Neto ao centro, Jorginho Melo à direita, e de camisa azul, o pastor dessa igreja. Mas o que quer dizer essa foto? É que está tendo aí um movimento para a realização de um grande evento evangélico. E o pastor de azul é o presidente do Republicanos aqui na capital. Aventou-se, quem sabe, lá à frente, Topázio, hoje do PSD, candidato à reeleição, filiar-se ao PL. Depois da eleição, quem sabe no ano que vem, mas também pode ser ao Republicanos ou mesmo ao Podemos, outro partido que está no radar de Jorginho Melo. E por que estou falando de Republicanos? Próximo telão. Com Jorge Goetten, deputado federal do PL, eleito com 150 mil votos em 2022. Ele tem votado sistematicamente a favor do governo Lula, mesmo sendo liberal. Está sem ambiente no partido em Santa Catarina. Jorginho costura justamente a filiação dele no Republicanos. Deixaria de ser correligionário do governador, mas continuaria a ser aliado e comandando um partido que fica no guarda-chuva de Jorginho, muito provavelmente, dependendo do resultado de reuniões realizadas hoje em Brasília pelo governador. Aqui com Carlos Moisés, por quê? Porque Moisés é o atual presidente estadual do Republicanos. Antecessor de Jorginho, tiveram um embate pesado na campanha eleitoral. Jorginho não quer saber de Moisés. Então seria tirá-lo da presidência, um Republicanos hoje alinhado ao PSD, partido que faz oposição a Jorginho Melo, e aí o Republicanos viria para a trincheira governista comandada pelo atual governador. Essa é toda uma articulação. E na próxima e última foto, nós temos aqui à esquerda Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, ao centro Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, e à direita Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. E Jorginho Melo foi hoje a Brasília conversar com os dois
para acertar o baralho. Sim, porque para mudar de partido, Guetem teria que ter a garantia de Valdemar da Costa Neto de que seu mandato não seria reivindicado pela Justiça Eleitoral. E é isso que justamente o governador está costurando. Ou seja, uma vez confirmada toda essa manobra e esse encaminhamento, não resta a menor dúvida que Jorginho Melo amplia sua base política já de olho nas eleições municipais, porque o Republicanos sai da órbita do PSD para apoiar, eventualmente, candidatos do PL às principais prefeituras do estado, Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações, pela análise. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Band Cidade. E você confere também a coluna do Prisco no TVBV Online, o nosso portal. Obrigado, boa noite, Prisco. Até amanhã. Olha, no Brasil, junho é o mês dos namorados. A data impacta diretamente no comércio, que prevê um movimento financeiro de 23 bilhões de reais em todo o país. A expectativa dos lojistas ouvidos em uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil é de que 96 milhões de brasileiros vão às compras para o Dia dos Namorados. Trata-se de uma queda de quase 4 milhões em relação ao ano passado. Esse número ele representa uma pequena queda em comparação com o ano passado. Mas quando a gente fala de valor movimentado na economia, a gente tem aí um valor de aproximadamente 23 bilhões de reais, que é um valor muito parecido com o valor de 2023. Então, a gente pode, sem dúvida alguma, afirmar que é uma data importante para o setor de varejo, setor de comércio e serviços, e que é uma data que traz ali também uma grande diversidade de segmentos envolvidos, sejam em campanhas, sejam em promoções. O ticket médio para a data em 2024 deve ser de R$ 238. Cosméticos, roupas e calçados lideram o ranking dos itens mais procurados. 34% dos entrevistados disseram que querem gastar mais neste ano do que em 2023 e 18% querem gastar menos. 65% dos entrevistados revelaram que pretendem pagar os presentes à vista. 32% disseram que pretendem comprar presentes, mesmo com contas em atraso ou nome negativado. A pesquisa foi feita com consumidores de todas as capitais do país entre os dias 3 e 13 de maio. Olha, a quinta-feira vai ter as condições do tempo influenciadas ainda pela massa de ar frio e seco que tem atuado no litoral sul do Brasil ao longo dessa semana. Em outras palavras, o tempo amanhã vai ser como está aqui no nosso mapa, predomínio de sol entre nuvens em todas as regiões do estado, condição estável então. Tem nevoeiros no começo do dia em praticamente todas as regiões. As temperaturas começam o dia mais baixas e entram em elevação durante a manhã e a tarde. As máximas variam entre 22 e 25 graus em boa parte do estado, na faixa oeste podem avançar até 27 graus. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 23. Em Blumenau, também, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Viramos a página, mais informações do tempo para você. Em Criciúma, mínima de 15, máxima de 26 graus. Em Lages, na Serra, variação entre 11 e 20. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 14 e máxima de 24 graus. A seguir tem o prêmio Band Cidades Excelentes e veja também, no Dia Mundial do Meio Ambiente, Palhoça sai na frente e cria estratégias para lidar com fenômenos climáticos. Os detalhes depois do intervalo, já voltamos. Band Cidade, oferecimento. Estamos de volta com Band Cidade. É momento de falar do prêmio Band Cidades Excelentes, promoção do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila. Os municípios brasileiros já estão sendo avaliados. A fonte de dados se baseia nos portais Transparência de cada cidade. Essas informações são avaliadas pela plataforma IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. Essa ferramenta traz indicadores e pontuações que mostram como a cidade está em cada um dos 6 pilares do prêmio Band Cidades Excelentes. Os municípios participam automaticamente e nesta, que é a 4ª edição, serão avaliados em 72 indicadores. É
É importante lembrar que, a partir das análises dos dados, existe uma premiação que divide os municípios em categorias de acordo com a população. Ou seja, cidades menores que 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes, além do prêmio geral. Na etapa estadual, as cidades estão sendo avaliadas e a divulgação dos finalistas desta fase deve ocorrer em junho. As cidades mais bem classificadas seguem para a etapa nacional, onde representarão Santa Catarina. A premiação a nível nacional deve ocorrer em julho. Você viu ontem aqui no Band Cidade que o Ministério da Pesca e Aquicultura encerrou a safra da tainha de 2024. A decisão veio após a cota de pesca deste ano ter chegado a 90% antes do fim da temporada para pesca artesanal, emalhe anilhado. Hoje, o secretário estadual da Pesca falou sobre o assunto. A restrição é válida para as embarcações com o chamado emalhe anilhado, barcos a motor que realizam a captura no mar. Isso porque, num curto período, a safra já alcançou 90% da cota coletiva desta modalidade de pesca artesanal. Deu praticamente 15 dias de pesca, iniciou dia 15 de maio, já no início de junho já estava acabando a cota. Então deu praticamente 15 dias e muitos desses dias o pescador, diferente do arrasto de praia, ele precisa dessa condição do mar e a condição climatológica, e muitos desses dias eles não puderam aproveitar e entrar no mar para seguir por causa das questões climáticas. Então, muitos dos pescadores não chegaram nem a molhar a rede, né? Então, eles ficam se preparando muito tempo. São 130 embarcações que têm essa autorização para pescar de emalhe anilhado. Então, muitas delas não conseguiram pescar nada. Já a safra industrial de tainha teve início no dia 1º de junho e segue até 31 de julho, ou até atingir as cotas estabelecidas. Outras modalidades de pesca que não são controladas pelo sistema de gestão de cotas permanecem sem limitações de volume de captura. Hora de conferir o que é notícia no portal TVBV Online. Aqui no telão do Band Cidade, os principais destaques. Vereador de Florianópolis é inocentado pelo TRE num caso de boca de urna do ano de 2022, na eleição de 2022. Tem também outras informações. Coluna do El Coelho. Restaurante japonês que não serve sushi prepara menu surpresa para o Dia dos Namorados. Tem também trânsito vai ser interrompido na Serra do Rio do Rastro nesta quinta-feira. Aqui mais embaixo, saiba como vai funcionar o primeiro Festival Estadual de Música Sertaneja. Tem ainda uma boa informação da economia, olha só. Combustíveis registram queda no preço em relação a maio em Florianópolis. E aqui, ó, investigação revela conjunto de fraudes em licitações no extremo oeste catarinense. Tudo isso e muito mais você confere em TVBV Online, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br para ficar muito bem informado. Olha, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você tem visto recentemente casos de secas, enchentes, inundações, toda sorte de fenômenos associados às mudanças climáticas. Em Palhoça, a Prefeitura tem pensado em soluções para esse problema. Confira. Fenômenos que causam grandes estragos na própria natureza. Estragos materiais e perdas irreparáveis de vida. Dos maiores desafios dos tempos atuais são as mudanças climáticas, que afetam a vida das pessoas de diversas formas. Na escassez de recursos naturais, no aumento do nível do mar e impactos na agricultura, saúde, incluindo eventos relacionados às condições do tempo de maneira extrema, como os que Santa Catarina tem registrado com frequência e também é igual ao que vimos recentemente no Rio Grande do Sul. Por isso, além da conscientização geral, planos de ação são elaborados com foco no meio ambiente para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, reforça sobre as estratégias criadas para lidar com estes desafios e estipula métodos de prevenção de enchentes. Está sendo feito todo um trabalho do nosso programa de prevenção de enchentes, que foi acentuado a partir de 2023, após as grandes chuvas que aconteceram em Palhoça, onde teve uma grande enchente, a maior enchente da história do município, e tratamos de ampliar o programa, colocando mais de 30 máquinas, mais de 130 homens, e que agora vem sendo ampliado cada vez mais. Limpamos todos os rios, córregos, valas, canais, trocamos as redes de drenagem que estavam muitas vezes obstruídas ou com baixa vazão por galerias ou tubos maiores, tudo isso para que a gente tenha um melhor escoamento da água da chuva nesses dias. A gente está acompanhando
cada vez mais a chuva acontece num curto espaço de tempo em volumes muito altos. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição você confere em TVBV Online, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br, o endereço não mudou e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.